Você já sentiu que trabalha sem parar, ganha até um salário razoável, mas o dinheiro some antes mesmo do mês acabar? Que por mais que você se esforce, parece que está sempre correndo atrás, preso em uma esteira que não te leva a lugar nenhum? Se você se identifica com isso, saiba que não é uma coincidência. Existe um sistema, uma estrutura silenciosa, projetada para manter a classe média brasileira exatamente onde está, endividada e sem perspectiva de futuro. E o mais assustador é que esse sistema não te força a nada. Ele simplesmente se aproveita de hábitos que parecem inofensivos, mas que na prática são verdadeiras armadilhas financeiras. E hoje, nós vamos expor esses hábitos, um por um. O primeiro hábito, e talvez o mais comum, é viver no limite do salário. Não estou falando apenas de gastar tudo o que você ganha. É pior, é planejar sua vida contando com o dinheiro que você ainda não recebeu. É assumir que o próximo salário, a próxima comissão, o próximo bônus são garantidos. A classe média brasileira age como se tivesse a estabilidade de um funcionário público concursado, mas vive na instabilidade da economia real. A verdade é que, no Brasil, ninguém está 100% seguro. Uma demissão inesperada, um problema de saúde na família, um mês ruim de vendas, qualquer imprevisto se transforma em uma tragédia financeira imediata. Esse hábito de viver no fio da navalha é a porta de entrada para o endividamento. É ele que te joga direto no cheque especial, no empréstimo com juros absurdos, porque você não tem nenhuma reserva, nenhum colchão de segurança. Você vive a um passo do precipício. E quem você acha que está observando esse comportamento? Os bancos, as financeiras, as grandes lojas de varejo, eles sabem exatamente quem você é. A publicidade deles é feita sob medida para quem ganha entre 2 e 6 salários mínimos. Pourquoi? Porque essa é a faixa de renda perfeita. Gente que ganha o suficiente para sonhar em consumir, mas não o suficiente para pagar à vista. Gente com crédito no nome, mas sem educação financeira. E é aí que o segundo hábito mortal entra em cena: o vício em comprar antes de poder pagar. O cartão de crédito deixou de ser uma ferramenta de conveniência e virou uma extensão do salário. E o parcelamento? O parcelamento virou um estilo de vida. As pessoas não se perguntam mais: eu tenho dinheiro para comprar isso? A pergunta agora é: a parcela cabe no meu bolso? Essa mentalidade destrói completamente a sua percepção de valor. Um seller dos R$ 5.000 não parece tão caro quando são apenas 12 parcelas de R$ 416. Um carro de 80 mil financiado em 60 vezes parece acessível. Só que essa lógica te prende a dívidas longas, que sugam sua renda por meses, às vezes por anos. Você perde seu poder de barganha, paga juros embutidos e fica com o orçamento engessado, sem flexibilidade para aproveitar oportunidades ou lidar com imprevistos. Você vira refém das suas próprias parcelas. Mas nada disso seria tão perigoso se não fosse pelo terceiro hábito: a fuga dos números. É impressionante a quantidade de brasileiros da classe média que não têm a menor ideia de quanto dinheiro realmente entra e sai da sua conta. Eles acham que sabem, têm uma noção vaga, mas nunca pararam para fazer as contas de verdade. Nunca abriram a fatura do cartão e somaram todos os gastos. Nunca olharam o extrato bancário do mês inteiro. Existe medo, quase um pavor, de encarar a própria realidade financeira. É como ter medo de subir na balança depois de um mês de exageros. Só que, no mundo financeiro, quando você não olha para os seus números, pode ter certeza de que alguém está olhando por você. E esse alguém é o gerente do seu banco, o sistema do cartão de crédito. Eles sabem exatamente onde você gasta, quando você gasta e principalmente quando você vai se enrolar. E eles estão prontos, com o cheque especial e o crédito rotativo preparados, para lucrar com a sua desorganização. E a consequência disso é sempre a mesma: juros. Juros sobre juros. O rotativo do cartão, que transforma uma compra de R$ 200 em uma dívida de 600 em poucos meses. Os juros do cheque especial, que corroem seu salário antes mesmo de ele cair na conta. Os juros do empréstimo pessoal que você pegou para limpar o nome. A classe média brasileira, sem perceber, está financiando o lucro bilionário dos bancos, simplesmente porque tem medo de abrir uma planilha ou um aplicativo de controle financeiro. Nós pagamos para não ter que olhar a verdade. Agora existe um outro hábito, mais sutil e talvez mais perigoso, porque ele se disfarça de sucesso: a mania de aumentar o padrão de vida a cada aumento de renda. A pessoa recebe uma promoção e a primeira coisa que faz é procurar um apartamento maior, em um bairro mais caro. Consegue um bônus no final do ano e corre para trocar de carro. Fecha um bom negócio como autônomo e se dá de presente aquele eletrônico de última geração. É uma corrida sem fim para mostrar status, para competir silenciosamente com um vizinho,
com um amigo da faculdade, com um parente que posta fotos de viagens nas redes sociais. O problema é que essa busca por validação externa não só te impede de construir patrimônio de verdade, como te mantém preso na mesma corrida de ratos, só que em uma gaiola um pouco mais dourada. Você ganha mais, mas seus custos fixos também aumentam. No final do mês, continua sobrando a mesma coisa. Nada. Você apenas inflacionou seu estilo de vida, mas não construiu riqueza, não investiu, não criou segurança para o futuro. E isso nos leva ao quinto e último hábito, a raiz de todos os outros: a falta de investimento em conhecimento financeiro. Na escola, aprendemos a fórmula de Bhaskara, a classificação das organelas celulares, as datas das revoluções, mas ninguém nunca nos ensinou como funciona um juro composto, o que é uma taxa Selic, como analisar um investimento, ou MAS e Bóssico, como montar um orçamento pessoal. A classe média brasileira aprendeu a estudar para passar em concursos e vestibulares, mas não para construir liberdade financeira. Conversamos sobre política, futebol, séries, a vida das celebridades, mas falar sobre dinheiro ainda é um tabu. É considerado feio, ganancioso. Como resultado, tomamos decisões financeiras terríveis. Entramos em consórcios achando que é investimento. Deixamos dinheiro parado na poupança, perdendo para a inflação. Caímos em golpes de pirâmides financeiras que prometem lucros fáceis. Não aproveitamos as oportunidades que poderiam, de fato, mudar a nossa vida financeira para sempre. No final das contas, esses 5 hábitos são como rachaduras na fundação de uma casa que por fora parece sólida e bonita. A classe média aparenta estabilidade, com seu carro na garagem e seus filhos na escola particular. Mas por dentro, a estrutura está comprometida, pronta para desmoronar na primeira tempestade. Quem não identificar esses padrões e não agir para quebra-los, está simplesmente condenado a uma vida inteira de trabalho duro para enriquecer os outros. Mas a verdade é que o cenário está prestes a ficar ainda mais complexo. Se esses hábitos já estão destruindo as finanças da classe média hoje, existe um novo problema, uma nova onda, que está apenas começando a se formar, e que tem o potencial de arrastar ainda mais gente para esse mesmo buraco. Você já sentiu que trabalha, mas parece que está correndo em uma esteira, sempre no mesmo lugar, que ganha bem demais para ser pobre, mas sofre demais para ser rico? Se a resposta for sim, você provavelmente está vivendo o que eu chamo de ciclo da renda presa. É uma prisão invisível, construída com boletos, parcelas e a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, o dinheiro nunca sobra de verdade. Você recebe seu salário, paga as contas, paga o financiamento do carro, paga o cartão de crédito, paga os juros, e o que sobra não é o suficiente para mudar sua vida, para te dar liberdade, para te proteger do futuro. É apenas o bastante para sobreviver até o próximo salário. Essa é a armadilha em que a maior parte da classe média brasileira está presa. E o mais cruel é que a culpa não é inteiramente sua. Pense bem, o sistema financeiro foi desenhado para te manter exatamente aí. Os bancos lucram com os juros que você paga. As grandes lojas lucram com as suas compras parceladas. O governo lucra quando você consome sem parar. Ninguém realmente quer que você seja livre financeiramente, porque a sua dívida é o lucro deles. Todos ganham mais quando você perde o controle. Mas existe algo ainda mais profundo. Uma raiz cultural. O Brasil não educa a classe média para ser livre. Ele a educa para ser empregada. Desde criança, o discurso é o mesmo. Estude, tire boas notas, faça uma faculdade, arrume um bom emprego com carteira assinada e pronto. Sua vida está resolvida. Mas a parte mais importante ficou de fora. Ninguém nos ensinou como lidar com o dinheiro, como fazer ele trabalhar pra gente, como multiplica, como proteger nosso patrimônio. Isso cria uma mentalidade extremamente perigosa, a crença de que o salário é a fonte máxima de segurança. A verdade, no entanto, é exatamente o contrário. Quanto mais você depende de uma única fonte de renda, o seu salário, mais vulnerável você está. Um corte na empresa, uma crise no seu setor, e de repente, todo o seu mundo desmorona. E é aqui que o primeiro hábito destrutivo entra em cena. O medo paralisante de empreender ou de criar outras fontes de renda. A classe média tem tanto medo de perder o pouco que conquistou, que prefere não arriscar a construir algo maior. Fica agarrada ao emprego como se fosse a única salvação, a única forma de ganhar dinheiro no mundo. E com isso, ela permanece exatamente onde o sistema quer que ela esteja, dependente e controlável. O segundo hábito que te mantém preso nesse ciclo é não economizar nos períodos de vacas gordas. Sabe quando você recebe uma promoção,
ou um dinheiro extra, o que você faz? A maioria aumenta o padrão de vida imediatamente. O dinheiro a mais vira uma viagem, um celular novo, um presente caro. A classe média tem uma capacidade incrível de ganhar mais e, mesmo assim, continuar com a vida financeira quebrada, porque ela nunca aproveita os momentos favoráveis para construir uma base sólida, para criar reservas que a protejam no futuro. E isso nos leva diretamente ao terceiro hábito destrutivo: a total falta de uma reserva de emergência. Sem um fundo de emergência, qualquer pequeno imprevisto se transforma numa crise gigantesca. O carro quebrou, o filho ficou doente, você foi demitido. Sem uma reserva, a única solução é o cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo. E aí, o problema vira dívida. A dívida vira juros. E os juros viram escravidão financeira. Você passa a trabalhar não mais para construir seu futuro, mas para pagar os erros do passado. O quarto hábito é investir errado. E geralmente, isso acontece por impulso, por moda ou por puro desespero. A classe média é bombardeada por dicas quentes. Ela compra a ação que o influenciador falou no TikTok, entra na criptomoeda que o amigo comentou no churrasco, investe no que tá na moda, mas faz isso sem estudar, sem entender o risco, sem ter a menor estratégia. E o resultado é quase sempre o mesmo: perda de dinheiro. Depois de se queimar, a pessoa cria um trauma e volta para a pior opção de todas: deixar o dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, sendo comido pela inflação. Finalmente, o quinto hábito que destrói a sua liberdade é a dependência emocional do consumo. Para muita gente, comprar não é uma necessidade, é uma recompensa. É um alívio para um dia estressante, uma forma de se sentir bem, uma válvula de escape. Eu trabalho tanto, eu mereço. Só que esse merecimento momentâneo está destruindo o seu futuro. Cada compra por impulso ou cada parcela feita para satisfazer um desejo imediato está roubando um pequeno pedaço da sua liberdade lá na frente. Entenda: a renda presa é uma armadilha muito mais psicológica do que financeira. Você se sente cansado, esgotado, porque o esforço é real. Você está correndo, suando, se dedicando. O problema é que você está correndo na esteira. Você não sai do lugar. E a urgência de quebrar esse ciclo é maior do que nunca. Estamos entrando numa nova era econômica, uma era de inteligência artificial, de mudanças rápidas no mercado de trabalho, onde apenas quem entende de dinheiro, quem sabe construir fontes de renda e quem tem controle sobre seu futuro financeiro vai conseguir não apenas sobreviver, mas prosperar. Continuar preso nesse ciclo não é mais uma opção, é uma sentença. Mas a boa notícia é que toda prisão tem uma chave. E nos próximos vídeos, vamos falar sobre como encontrar essa chave e, finalmente, conquistar sua liberdade. A classe média brasileira está em uma encruzilhada. Há uma sensação no ar de que algo está errado, de que a conta não fecha, de que estamos correndo numa esteira sem sair do lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: se a classe média brasileira está sendo destruída por hábitos, ela também pode ser reconstruída por novos hábitos. Só que isso exige coragem. Exige fazer o contrário do que a maioria está fazendo. Exige quebrar padrões culturais que estão enraizados na nossa sociedade há décadas. Exige abandonar crenças que te ensinaram a vida inteira sobre dinheiro, sucesso e felicidade. Se você sente que está preso nesse ciclo, nesse caos financeiro, saiba que existe uma saída. E ela não começa com um aumento de salário milagroso ou com ganhar na loteria. Ela começa com uma decisão de tomar o controle. O primeiro passo para sair do caos é um só, e ele não é negociável: assumir controle total sobre seus números. Chega de ter medo de abrir o aplicativo do banco, chega de cruzar os dedos e torcer para que o saldo esteja positivo no final do mês. Você precisa saber, na ponta do lápis, exatamente quanto entra, quanto sai, quanto você deve, e para quem, e quanto você tem investido. Se tiver, sem essa clareza, nada muda. Absolutamente nada. Controle financeiro não começa com ter mais dinheiro, começa com ter clareza sobre o dinheiro que você já tem. É como tentar dirigir um carro no escuro, sem farol. Você vai bater. Clareza é o seu farol. Depois de acender a luz e encarar a realidade dos seus números, vem o segundo passo. E este é o passo que mais assusta, o que mais gera resistência: reduzir o seu padrão de vida, temporariamente, para conquistar liberdade permanentemente. A classe média brasileira tem pavor dessa frase. Associamos reduzir o padrão de vida a fracasso, a retrocesso, mas na verdade, é o exato oposto. É inteligência pura, é estratégia, é dar um passo para trás para poder dar 10 passos para frente depois. É o que separa as pessoas que vão ser verdadeiramente livres financeiramente daquelas que vão passar a vida inteira presas.
pagando boletos e financiando um estilo de vida que não podem sustentar. É escolher viver como ninguém quer por alguns anos, para depois poder viver como ninguém pode pelo resto da vida. O terceiro passo é decisivo e ataca diretamente o coração do problema. Acabar com as compras parceladas que não são essenciais. A vida parcelada em 12 vezes sem juros é a maior prisão moderna. Ela te dá a ilusão de poder de compra, mas na verdade, está apenas comprometendo sua renda futura. Você está vendendo sua liberdade de amanhã para ter um prazer momentâneo hoje. A regra precisa ser simples e brutal. Se você não pode comprar à vista, você ainda não está pronto para comprar. Ponto final. Mas e o financiamento da casa? E do carro para trabalhar? Calma. Dívida boa é aquela que te ajuda a construir patrimônio ou aumentar sua capacidade de gerar renda. Todo o resto, o celular novo em 24 vezes, ATV Matin vezes, a viagem 10 vezes, é armadilha. É uma bola de neve que só cresce, com a casa em ordem e as dívidas ruins sendo eliminadas. Vamos para o quarto passo, o seu colchão de segurança. Construir um fundo de emergência real. E quando eu digo real, não estou falando de 200 ou 500 reais guardados na poupança. Estou falando de ter o equivalente a 3 a 6 meses do seu custo de vida total em um investimento seguro e com liquidez imediata. Esse dinheiro não é para fazer uma viagem, não é para trocar de carro. Esse dinheiro é o seu poder. É ele que te dá o poder de dizer não para um chefe abusivo. É ele que te dá o poder de escolher um novo caminho profissional. É ele que te permite respirar quando o pneu do carro fura ou quando alguém da família fica doente. Sem um fundo de emergência, você não tem escolhas. Você apenas reage às crises. Com ele, você tem o controle. Agora, o quinto passo. É aqui que a mágica acontece. É aqui que a sua vida financeira realmente começa a mudar de patamar. Investir todos os meses, sem falhar, mesmo que seja pouco. A mentalidade da maioria é: vou pagar tudo e se sobrar, eu invisto. Essa é a fórmula do fracasso. A mentalidade de quem prospera é: eu invisto primeiro, e depois vivo com o que resta. Isso se chama pague-se primeiro. Transforme o investimento em um boleto. O primeiro boleto a ser pago no mês é o boleto do seu futuro. Seja 50 reais, 100 reais, 200 reais, o importante é criar o hábito. Quem investe quando sobra, na prática nunca investe. Quem investe primeiro, prospera sempre. O tempo e os juros compostos farão o trabalho pesado por você. E por fim, chegamos ao sexto passo. O passo que te leva da segurança para a verdadeira liberdade. Criar fontes de renda paralelas, por menores que sejam no início. A sua liberdade financeira não começa quando você quita suas dívidas. Ela começa de verdade no seu segundo fluxo de renda. Quando você depende de uma única fonte de renda, geralmente um salário, você está vulnerável. Você está a uma demissão, a uma crise na empresa, de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Mas quando você tem 2, 3, 4 fontes de renda, mesmo que pequenas, você constrói uma fortaleza. Ninguém te derruba. Pode ser vendendo algo online, pode ser um freela na sua área, pode ser monetizando um hobby. O que importa é começar a construir pontes que te tragam dinheiro de lugares diferentes. A classe média brasileira não está condenada ao caos. Ela está apenas mal treinada. Nos ensinaram a estudar, arrumar um bom emprego, financiar a casa, o carro e viver pagando contas até se aposentar. Mas esse jogo mudou. E quando alguém aprende as novas regras, quando alguém aprende a jogar o jogo do dinheiro a seu favor, o sistema perde a força sobre essa pessoa. O conhecimento é a única forma real de escapar dessa armadilha. Os mesmos hábitos que destroem a classe média podem ser substituídos por hábitos que constroem riqueza. A pergunta que fica não é se é possível, mas sim, você está disposto a fazer o que a maioria não está disposta a fazer, para ter a vida que a maioria nunca terá. A decisão é sua. Você já se perguntou por que tanta gente trabalha duro, ganha um salário razoável, mas nunca consegue sair do lugar? A resposta não está só na crise econômica ou nos impostos altos. A verdade é que a classe média brasileira não é destruída apenas pelo dinheiro que gasta, mas principalmente pela mentalidade que sustenta esses gastos. O problema não começa na sua carteira, começa na sua mente. E enquanto essa mentalidade não mudar, qualquer tentativa de enriquecer será como encher um balde furado. Todo o esforço simplesmente escorre pelos mesmos buracos de sempre. Vamos entender a primeira grande sabotagem mental. Ela nasce de uma crença muito forte e silenciosa. A ideia do merecimento. Pense bem, a classe média trabalha demais. Enfrenta trânsito caótico, pressão constante no trabalho, injustiças, metas absurdas, um desgaste emocional gigante e jornadas que parecem não ter fim. Chega ao final do mês, e o sentimento é um só:
eu mereço me recompensar. E isso é verdade. Focus, mas o problema está no tipo de recompensa que a gente escolhe. Em vez de optar por descanso de verdade, um lazer simples, mais tempo com a família ou algo que realmente renove as energias, a classe média usa o consumo como uma forma de compensar o sofrimento. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta para construir o futuro e vira uma anestesia para a dor do presente. E, como toda anestesia, ela vicia. O carro novo, o celular da moda, a roupa de marca. Tudo isso vira um remédio temporário para um cansaço crônico. A segunda sabotagem é ainda mais perigosa. A comparação social constante. A classe média vive se medindo pelos outros. É uma competição silenciosa, que ninguém admite, mas todo mundo sente. Você olha o carro novo do vizinho, a viagem internacional do amigo no Instagram, o celular de última geração do colega de trabalho, a casa maior do primo. Essa comparação alimenta um comportamento totalmente irracional. Comprar não pelo que você precisa, mas pelo que os outros vão pensar. A classe média brasileira gasta dinheiro para impressionar pessoas que, na maioria das vezes, nem percebem a sua existência. E cada compra feita com esse objetivo é mais uma pedra colocada no caminho da sua liberdade financeira. É um ciclo vicioso que te prende a um padrão de vida que não é seu, financiado com um dinheiro que você ainda nem ganhou. Agora, a terceira sabotagem, o medo profundo de parecer pobre. A classe média tem pavor de ser confundida com alguém que está por baixo. É por isso que muitos evitam fazer reduções inteligentes no padrão de vida, mesmo quando necessário. É por isso que não se fala abertamente sobre dificuldades financeiras. E é por isso que muita gente prefere se endividar até o pescoço a admitir que não pode comprar algo naquele momento. Esse medo é cultural. Está enraizado na nossa sociedade. E é exatamente esse medo que mantém milhões de pessoas na corrida eterna de gastar para parecer estável. Enquanto por dentro, a conta bancária está afundando. Essa necessidade de manter as aparências é uma das armadilhas mais eficazes para impedir o crescimento financeiro. A quarta sabotagem mental é talvez a mais cruel de todas. A crença de que dinheiro é difícil demais de entender. Muita gente acredita que investir é coisa de rico, que finanças é um assunto complicado demais, que economia é só para especialistas com diploma. Essa mentalidade é limitante, ela te bloqueia e te mantém dependente do sistema. Pense comigo, quando você acredita que não entende de algo, o que você faz? Você entrega o seu futuro nas mãos de quem supostamente entende. E essas pessoas muitas vezes lucram com a sua falta de conhecimento. Os bancos, as corretoras, os gurus, eles ficam muito felizes em te ajudar, cobrando taxas altíssimas por isso. O conhecimento sobre dinheiro não é um bicho de 7 cabeças. É uma habilidade que pode e deve ser aprendida. E chegamos na quinta sabotagem, o imediatismo. A classe média quer liberdade financeira, mas quer para ontem. Quer o resultado rápido, o retorno imediato, a fórmula mágica para enriquecer em 6 meses. Essa ansiedade toda abre a porta para os golpes, para as pirâmides financeiras, para as promessas milagrosas e para os investimentos sem pé nem cabeça. Esse desejo de acelerar o processo de pegar um atalho faz com que muitas pessoas percam o pouco que conseguiram juntar. A verdade é dura, mas é libertadora. Construir riqueza é um processo lento, disciplinado e, convenhamos, um pouco chato. Não é um evento espetacular, é uma construção diária, tiolo por tiolo. E existe ainda um fator quase invisível, mas extremamente poderoso que alimenta tudo isso. O ambiente digital. As redes sociais criaram uma vitrine de luxo, onde todos parecem estar vivendo vidas perfeitas e muito melhores que a sua. A classe média absorve essas imagens de viagens, carros e restaurantes caros, e isso cria uma sensação de fracasso constante. Você se pergunta, se todo mundo está se dando bem, por que só eu estou lutando tanto? Essa falsa percepção te empurra para decisões financeiras ruins, na tentativa de acompanhar um estilo de vida que, na maioria das vezes, nem existe de verdade. É uma ilusão digital que custa muito caro no mundo real. O resultado final de toda essa mentalidade sabotadora é claro. A pessoa até tenta mudar. Começa a economizar, mas logo compra por impulso para se sentir melhor. Tenta guardar dinheiro, mas se recompensa com gasto desnecessário. Tenta investir, mas desiste no primeiro obstáculo porque acha que é difícil demais. Ela tenta subir, mas a própria mente a puxa de volta para o mesmo lugar. É um ciclo de autossabotagem que se repete sem parar. Mas existe uma saída, e a saída é reprogramar a sua mentalidade financeira. É entender de uma vez por todas que riqueza não é sobre parecer rico, é sobre construir solidez. É entender que status não paga suas contas no final do mês, que a comparação é a maior inimiga da sua prosperidade, que reduzir o padrão de vida temporariamente não é vergonha, é uma estratégia inteligente.
que conhecimento financeiro é a sua maior arma, e que a disciplina diária vale muito mais do que um salário alto sem controle. A classe média brasileira tem uma força de trabalho incrível, tem inteligência e tem uma capacidade enorme de vencer. O que falta, muitas vezes, é a coragem de romper com essas crenças antigas e enxergar o dinheiro com um novo olhar. Porque no final das contas, enquanto a sua mente não mudar, nada na sua vida financeira vai mudar de verdade. Mas quando a sua mente muda, aí tudo muda. O primeiro passo é seu. Comece a questionar seus próprios hábitos. Comece a sei, educar. Comece a construir hoje o futuro que você realmente merece. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. 8 Approxima.